a gente está falando de consumo aqui, realmente isso é um consumo, às vezes a pessoa vai comprar porque está precisando, tal, mas tem aquele consumo também que é o consumo desesperador, né, gente? Que a pessoa vê, saiu o telefone tal, então coça, veia, tem que comprar. A gente está falando desse excesso de consumo também, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, dentro do tema que a gente vai entrar agora, doutor. Porque existe também aquele consumo que é causado pelas propagandas. Isso, a gente sabe que na lei existe até uma questão sobre isso, né? Fala um pouco sobre esse consumo forçado. Olha, nós temos aí... Olha, eu já por muito tempo eu lecionei nos cursos de publicidade aqui em Belo Horizonte, nossa Minas Gerais. Aliás, muito elogiado por todos os alunos dele, que sempre mandam Twitter pra cá e elogiam o doutor Bruno Brugarelli, viu? Esse povo aí eu vou te contar, viu? Só deixa a gente vermelho no ar, viu? O caso é o seguinte, eu sempre falo, olha, nós temos uma grande discussão. Está ali do outro lado o publicitário, que tem uma tarefa que é seduzir a consumidor para adquirir aquele produto ou serviço. É uma sedução cabível, mas essa sedução ela não pode ser exacerbada ao ponto de chamar o consumidor como se fosse nos contos antigos, né? Na mitologia grega, greco-romana, né? Como se fosse aquelas sereias que ficavam ali com o seu cântico belíssimo, mas levavam o marinheiro para se arrebentar. Hipnose, né? Exatamente, se arrebentar nas pedras lá. Então, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor ele debate isso a todo momento. No artigo 6º, inciso 2, nós temos, dentre outras coisas, a chamada educação para o consumo, né, que é um tema muito caro, né, a mim e a vários militantes da defesa do consumidor. Por quê? Às vezes a pessoa, Maurício, ela tem o conhecimento pleno do Código de Defesa do Consumidor, muito embora isso ainda seja algo de pouco alcance no Brasil. Mas mesmo sabendo, ela não é necessariamente um bom consumidor ou consumidora. Por quê? Porque ela cai, às vezes, nessas tentações, há uma exacerbação do consumismo no mundo inteiro. Você que tem, por exemplo, um cartão de crédito na sua casa, quando recebe a fatura, está lá o valor destacado, o mínimo a ser pago, não é o valor total que está destacado na boleta, quer dizer, te atraindo para entrar nos juros e tal. Pessoas que ganham, por exemplo, R$1.000 por mês, têm um limite de crédito de R$3.000, R$5.000, quer dizer, isso aí para mim é incabível. Como que uma pessoa que ganha R$1.000 tem um limite de R$5.000? Quer dizer, é feito para a pessoa entrar naquela dívida. E fora o que já é constatado em termos clínicos, né, uma doença chamada consumismo. A pessoa que sofre desse problema psiquiátrico, em torno de 8 a 11% da população mundial, que a pessoa ela é atraída pelo consumismo e se satisfaz consumindo como se fosse um ansiolítico, né? Algo que ela vai comprando 3, 4, 5 vezes o orçamento familiar e depois ela se dá por si, mas já foi, né? Então nós temos várias situações que se cruzam efetivamente. Aí tem a publicidade enganosa, no artigo 37, incisos 1 e 3, tem a publicidade abusiva, que a gente citou aqui no 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, são várias tentativas de proteção. Agora, vale lembrar, eu já até outra vez aqui, eu até começo a rir quando falo isso, que eu passo por mentiroso. Que eu falo assim, olha, tem lá no Senado uma proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que se a gente estiver aqui, daqui 10 anos com um programa, eu vou estar falando isso. Né? Tem uma proposta lá no Senado. Mas tem uma proposta no Senado que visa reformar o Código de Defesa do Consumidor. E o ponto mais importante dessa reforma é exatamente o chamado consumo consciente e principalmente superendividamento. Que é isso, criar mecanismos de proteção. Para que o consumidor se endivide Por exemplo, ao topo. Uma coisa que leva a esse consumismo já é o telemarketing. O cara, você está lá e liga, te insiste. Telemarketing ativo, aquele que vai, que liga, né? Isso. Então, por exemplo, nessa proposta tem uma possibilidade que já existe nos Estados Unidos, já existe no estado de São Paulo, que é você se cadastrar, né, por um sistema de 0800 ou pela internet, falar assim, não quero receber ligação de telemarketing. Aí fica proibido de receber. E se receber, a empresa paga uma multa X, Y, Z. Aqui em Minas nós não temos isso, é uma proposta de se fazer isso para o país inteiro. Não, se tiver vai quebrar as empresas de telemarketing muito, porque ninguém quer. Acho que ninguém quer. Você conhece alguém que quer receber ligação de telemarketing? Ninguém. Se bem que tem loucura para tudo, né? Eu ia falar isso aqui, podia perguntar para algum psiquiatra. Mas tem que repensar isso, porque nos Estados Unidos, que é uma economia muito mais liberal do que a nossa, com menos intervenção estatal... O consumismo muito maior que o nosso, inclusive. E lá tem uma lei que foi aprovada, não fique achando que foi pelo Obama, não, foi pelo Bush. Pelo Bush.
que fala, ó, se receber uma ligação, uma vez que você já fez o cadastro, é uma multa de, salvo engano, $11 mil por ligação que a empresa faz de forma errada. Agora, até em cima do que o senhor está falando, digamos que eu fui alvo desse consumismo impulsivo, né? Não consciente. Não consciente, Sim. que seria aquela coisa que você faz assim por causa da propaganda e fica. E daqui a pouco você vai dar uma olhada, você se endividou 5, 6 vezes mais do que a sua receita mensal. Qual seria a saída legal para o consumidor? Olha, Chorar. não é fácil não. As coisas têm melhorado um pouco, porque muito embora não tenha sido aprovado ainda no Senado esse projeto, tomara que daqui a 10 anos esteja falando diferente. 10 anos foi aprovado um projeto. Lembra que nós estávamos aqui? Tal, né? O fato é o seguinte, mesmo com essa não aprovação, você está desenvolvendo no Brasil uma tese jurídica que alguns juízes aceitam, outros não, que é a limitação da capacidade de crédito do consumidor. Ou seja, é aquela história, você ganha R$1.000 por mês, então você não pode comprometer mais que 10, 15, 20% do seu orçamento em relação a essas dívidas. Por quê? Você tem que gastar com água, com luz, telefone, com alimentação, transporte, saúde, educação e assim por diante. Então, você cria uma margem percentual do que você recebe para capacitação de crédito, ou seja, se for pegar dinheiro emprestado, financiamento, então tem um limite ali em torno de 10 a 15 a 20% do que você ganha. É o que é razoável. É possível. Também ninguém está aqui pregando para acabar com financiamento, nada disso. O que a gente está falando é discutir isso. Então, qual é a saída? Saída número 1. Os órgãos de defesa do consumidor, normalmente, eles fazem esse tipo de tentar renegociar a dívida para o consumidor de forma gratuita. Em torno de 40% a 45% das reclamações que chegam no PROCON de Belo Horizonte são em torno de dívidas. Deixa eu te pedir licença, Sim, você claro. dá uma vírgula aí nessa Ponto e vírgula. fala. Porque nós temos uma participação da Alemanha, né, de Munique. Logo ali. Geilma, não é isso? Alô, Exatamente. Geilma? Oi, Tudo bem, bom dia. Deus te abençoe, seja bem-vinda. obrigada. Você está pertinho Bom da dia. gente, né, Geilma? Bom dia, boa tarde. Boa tarde boa aí, bom tarde dia aí. aqui. Exatamente. Pode ficar à vontade. Seguinte, eu estou ouvindo a discussão que é muito pertinente, eu sou uma consumidora super consciente, estou amando o assunto e queria pôr um ponto para vocês, para ouvir a opinião de vocês a respeito. O consumismo fora, no mundo, é uma coisa, faz parte da cultura, do sistema do mundo, né? Compre, tenha para você ser. Tem esse iPad para você ser aceito, essa roupa para você ser bonita. Agora, quando isso acontece na esfera da igreja, tenha esse CD, tenha essa roupa, tenha esse DVD para você ser abençoado, né? Eu não sou nem contra isso, mas assim, quando a gente se sente bombardeado através desse tipo de propaganda, não sei se eu poderia chamar assim, de apelação, né? E quando a gente não adere, quem adere acaba nos tratando de uma maneira um pouco com rejeição. Fulano de tal não está apoiando, visto como quem não está apoiando. Qual que é a opinião de vocês quando o excesso entra dentro da igreja, na questão de adquirir, de ter para ser alguma coisa ou ser abençoado? Tá bom. Deixa eu até pedir, Geilma, acho que ela vai desligar porque ela está na Alemanha, né? O gasto é excessivo, né, Geilma? A gente quer te agradecer e a gente vai te responder e você assiste. Pode ser, Geilma? Pode, tá maravilha. Muito obrigada por Amém. poder participar. Um abração para vocês. Ontem, inclusive, eu estive pregando em São Paulo e preguei exatamente sobre esse tema. Falei sobre a fonte de água viva, né? E dentro da igreja a gente, às vezes, transfere essa necessidade de estar satisfeito com a necessidade de ter, a necessidade de ter alguma coisa para você mexer, para ficar feliz. E isso realmente vem para frustrar o nosso tempo, para acabar com a gente. E a gente acaba perdendo família, perdendo valores espirituais, valores pessoais. E a gente acaba sempre escravo de alguma coisa palpável, enquanto a gente tem algo que não se acaba dentro da gente. Então eu acho que dentro da igreja, minha opinião, já que ela perguntou a nossa opinião, minha opinião é que nós temos uma fonte de água viva dentro da gente que acaba com toda a sede daquilo que nem se compara ao consumo. E o consumo torna-se uma necessidade daquilo que você precisa ou até mesmo um lazer daquilo que você quer ter e não uma escravidão daquilo que você precisa sanar, porque aquilo que você precisa sanar, acho que está na fonte de água viva que jorra dentro da gente. E antes do Bruno falar enquanto especialista na área, né? Porque aí, aqui nós estamos falando enquanto pastores, e aí o Bruno vai falar enquanto especialista na área do direito do consumidor. O grande problema é que a igreja em geral hoje, né? É claro que você tem as exceções e tal, hoje essa ideia de consumo, né? Dessa relação de fornecedor e consumidor,
entrou dentro da igreja muito forte, né? Então as igrejas acabam precisando se manter por vários fatores, obviamente, e acabam apelando para muitas coisas, né? E virou um filão. O mercado evangélico hoje é um filão onde muita gente do meio secular, inclusive, vem para dentro do mercado evangélico para explorar o mercado, né?